Olá pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Caprioli e estou aqui para falar, para seguir falando com vocês sobre vetores, tá? Já fiz uma primeira aula, apresentei bem rapidinho alguns, né, as principais características de um vetor, como sua intensidade e sua orientação. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as operações com vetores e mais especificamente a adição, né, que é o que mais a gente trabalha, principalmente nos exercícios de física, tá? Novamente, eu vou usar o recurso do GeoGebra e vou mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Bom, primeiramente, nós temos basicamente dois métodos bem importantes para usar com vetores, que é o método do polígono e o método da decomposição de vetores. O paralelogramo, eu vou depois fazer um pouco a parte sobre ele. É um terceiro método, tudo bem, só que, né, quem tem aula comigo sabe, eu tenho um pouco de preconceito com esse método, porque acho que a física, né, quis mudar por causa do sinal ali da lei de cosseno. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Só que, sendo bem sincero, ele só vale para dois vetores e ele é um recurso de triângulo, né, baseado na lei do cosseno, tá? Então, eu vou falar primeiro do método poligonal, do método polígono ou do caminho poligonal, e depois vou mostrar a decomposição de vetores. Eu queria fazer um exercício, o mesmo exercício de dois jeitos diferentes, e você tem o jeito de escolher qual que é aquele que te agrada mais, tá? Lógico que cada um tem suas limitações, beleza? Vamos lá então, vou mostrar para vocês aqui novamente pelo GeoGebra, tá? Pá, certo. Vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é o método do polígono, tá? O método do polígono, ele é um método onde você desenha os vetores em sequência, tá? E você acha o vetor que fecha a figura. Bom, primeira coisa, esse método tem algumas restrições caso você está numa prova de vestibular, uma prova de escola, enfim. Primeiro, ele exige que você desenhe, né? Então, se for para calcular alguma coisa, para você desenhar alguma coisa, obrigatoriamente, né, necessariamente tem que ter uma malha quadriculada, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, aqui, dois casos bem simples. Vou pegar, por exemplo, aqui dois vetores, um vetor de 3 unidades assim, e um vetor de 4 unidades assim, para a gente começar de um jeito bem simples, tá? O que é o método poligonal? O método poligonal, você desenha o primeiro vetor, vou pegar ele aqui, e desenha o segundo vetor logo em sequência, tá com ele aqui, certo? Ou seja, você vai ter os vetores em sequência, tá? Do começo do primeiro ao final do último. Esse é o vetor resultante. No caso, o vetor resultante, então vou fazer ele aqui à parte, estaria do ponto G até o ponto J, seria um vetor de intensidade 7. Vamos entender que cada quadradinho tem 1 centímetro aí, então aqui a gente teria, por exemplo, 7 centímetros de comprimento, tá? Bem simples, bem tranquilo. O que é o método poligonal? É você desenhar os vetores em sequência, certo? Tá lá então. Caso eu tenha, né? Eu tenho aqui. Oxa. Mudar a setinha aqui. Né? Eu tenho aqui, ó, o vetor A, por exemplo, eu vou manter ele. Aqui meu vetor. Então, eu vou manter o vetor aqui. Aqui até aqui. Só que o vetor B, agora ele é um vetor oposto, né? Então, vou pegar agora, vou fazer aqui embaixo, tá? Só para ficar mais fácil de eu desenhar. O certo seria desenhar em cima aqui, tá? Mas eu vou fazer ele aqui para ficar mais fácil de vocês verificarem, tá? Então, tá aqui, ó, o vetor 4 para cá, certo? Esse vetor aqui é o vetor resultante. Vamos dar um destaque para ele aqui, ó. Pá, tal, espessor da linha aqui, opacidade, vamos botar um 10 aqui. Pronto. Esse aqui é o meu vetor resultante, certo? Ele veio da soma. Deixa eu anotar aqui, por exemplo. Esse aqui seria o meu vetor resultante. Nesse caso, dado por vetor A mais o vetor B. Perceba que eu não estou colocando a setinha em cima, porque eu estou fazendo a operação com suas intensidades. E nesse caso, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? A representação genérica, representação genérica seria eu escrever de maneira geral que eu estou somando vetores A mais vetor B. Isso aqui é uma representação genérica. Tá? Por quê? Porque eu estou dizendo que eu tenho vetor A e eu tenho vetor B, se eu tenho que somar eles. Agora, qual operação matemática você vai fazer? Depende. Depende da orientação. Como eles têm mesma direção, mesmo sentido, no primeiro caso ali, a gente vai somar. Então, no caso, eu teria aqui um vetor de intensidade 7.
beleza? Vetor de intensidade, vamos por 7 centímetros aqui, certo? E aqui? Aqui eu já teria um vetor dado pela mesma coisa. Se eu desenhar o começo de um, né, o final, e nesse final colocar o outro, daria aqui mais ou menos aqui, né, ó, tá? Certo? Tá vendo? Vai ficar meio bagunçado, então eu vou deixar ele um pouquinho aqui embaixo, ó. Então eu vou para cá, depois eu volto para cá. O vetor resultante, ó, do começo de todo mundo ao final de todo mundo. Então o vetor resultante seria do começo de todo mundo para ao final de todo mundo. Pá, tá aqui. Né? Então aqui estaria o meu vetor. Vamos lá fazer um destaquezinho para ele. Pá, pá, que estilo, opacidade. Eu estou colocando acho que 10 aqui. Acho que 10 vai ficar muito grande. Vamos ver. Tá, vou deixar 8. Pronto. Então tá aqui. Esse aqui seria o meu vetor resultante, certo? Então, os mesmos vetores, um vetor de 3 de intensidade e um vetor de 4 de intensidade. Se eu somar eles com a minha direção meio sentido, dá 7. Com o oposto, dá 1. E uma pergunta, professor, é mais 1 ou menos 1? Depende. Depende de qual sentido você considerou como mais. Tá? O referencial é para cá positivo, né? Se o referencial é para cá positivo, então a resposta está a favor desse. Se o referencial é para cá positivo, a resposta está ao favor desse. Então, qual que é importante você saber? Que a resposta vai estar para o sentido do maior. Né? Então, a resposta está junto com o 4. Então, é menos 1 se você considerar menos 4. É mais 1 se você considerar mais 4. Então, depende da orientação do vetor de maior intensidade. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu considerar aqui como mais, a resultante seria mais 1. Tá? Agora, se eu considerar aqui como mais, a resultante seria menos 1. O que é importante eu falar aqui? A notação vetorial continua sendo essa, tá? Só que nesse caso, o que eu tenho? Aqui era a soma das intensidades. Aqui vai ser subtração das intensidades. Então, aqui seria um vetor resultante dado por, vamos supor, por exemplo, D, né, que é o vetor ali, menos E. Então, automaticamente, eu considerei o E como negativo, para o outro lado. Então, a resposta tem que ser menos 1, porque ele vai estar junto com o E. Então, indiferente se o E é positivo ou se o E é negativo. A resposta aqui seria um vetor de menos 1, tá? Porque ele está junto com o vetor E. Tudo bem? Então, menos 1 centímetro. A intensidade é 1, será? Para a minha esquerda aqui, tanto faz. Certo? E o outro é 7 para a direita, enfim. Mas a ideia é em relação ao ângulo, já que eu vou falar sobre isso. Então, ou seja, os mesmos vetores, né? 2 com mesma orientação, mesma direção, mesmo sentido, e o 3 e o 4 com o sentido oposto. Então, dá entre 7 e 1. Isso é muito importante. Todas as resultantes que eu obtiver a partir de agora vão estar sempre entre esses dois números. Então, entre 1 e 7, incluindo o 1 e o 7. Porque pode ser 1 e pode ser 7. Então, por exemplo, você nunca vai obter meio nessa soma vetorial e nunca vai obter 8. É sempre de 1 a 7. Só mudando a orientação dos mesmos vetores 3 e 4. Tá? Então, dois vetores do mesmo lado, aí eu virei 1, pá. Beleza. E aquele caso clássico lá? O caso clássico, por que eu estou escolhendo 3 e 4? Vamos ver se vocês adivinham. 3 e 4, porque agora eu vou fazer assim, ó. 3 assim, certo? E 4 assim. O que me diz a lei, a regra do polígono? A regra do polígono diz que eu posso desenhar os vetores em sequência e o vetor resultante é aquele que fecha a figura, tá? Então, eu vou escolher esse aqui, por exemplo, tá aqui, e vou colocar esse aqui, tá aqui. O vetor resultante é aquele que fecha a figura. Vou fazer um qualquer aqui, tá? Só para vocês entenderem, porque eu quero encaixar ele ali depois, ó. Então, tá aqui. Vou fazer aqui a espessura da linha 10 e vou opacidade máxima. Pronto. Qual que é o vetor resultante? É o vetor que vem daqui até aqui, certo? Esse aqui é o vetor resultante, ó. Como que você vai calcular ele? Agora que vem a ideia. É uma soma vetorial. O primeiro foi só uma soma aritmética, o segundo foi uma subtração, beleza? E agora? Agora entra os recursos geométricos. E sim, sendo bem sincero, no ensino médio o que a gente usa bastante? É triângulo, tá? Então aqui eu vou dar um jeito de calcular, já está bem claro que eu vou fazer, teorema de Pitágoras aqui, beleza? Mas só para vocês entenderem, são os mesmos vetores de 3 e 4 de intensidade. Já deu 7, já deu 1. Esse aqui, no caso, lembra que vai dar 5, tá? Então, simplesmente mudando a orientação do vetor resultante, tá? Poderia mudar a ordem, por exemplo, assim, começar por esse aqui,
e depois fazer esse aqui. O vetor resultante é aquele que fecha a figura, tá certo? Beleza? Essa aqui é a ideia da soma vetorial, tá bom? Qual que é a proposta aqui? É mostrar que são dois vetores, que só mudando a orientação, você tem a resultante diferente, né? No caso aqui seria o G mais o H, né? Então aqui seria, a resultante seria esse vetor aqui, seria o vetor R, ok? Maravilha. O vetor R é dado por G, desculpa, aqui não é R que eu ia colocar um quadrado, é G ao quadrado mais H ao quadrado. Aí vai aquela continha básica lá, quem já fez essa continha já sabe o que eu vou fazer. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9, né? 4 ao quadrado é 16, a soma dá 25. Aí a gente tira a raiz dos dois lados do igual aqui, e vai dar que R é igual a mais ou menos o 5, né? Como o menos 5 não convém, que eu quero só uma intensidade, resposta 5, vamos supor, centímetros. Então, esse vetor aqui tem 5 centímetros de comprimento. Beleza? Essa é a regra do polígono. Como que faço a regra do polígono? Você desenha os vetores em sequência. Então, vocês viram que eu posso encontrar questões, por exemplo, pedindo para você desenhar? Pode, mas você teria que ter uma malha quadriculada, senão não tem como a gente confiar no capricho do candidato aí, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu quero falar. Só que a pergunta pode falar para você, qual é o resultante? Então, por exemplo, vamos lá. Vou pegar aqui um cantinho aqui e vamos desenhar vetor. Suponha que você encontra isso aqui na tua frente, ó. Um vetor assim, um vetor assim, um vetor assim, um vetor assim, um vetor aqui, certo? Um vetor aqui e um vetor aqui, um vetor aqui. Pronto, tá aqui. Vamos lá, eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vetores, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vetores. Então tem 8 vetores ali. Veja que estão todos em sequência. A figura fechou? Não, a figura não fechou. Então significa que a resultante não é zero. Tá? Se eu fosse pensar numa caminhada, eu saí de um ponto e não voltei para o mesmo ponto. Então eu preciso de um vetor para fechar essa figura, certo? Então, o vetor resultante é aquele que fecha. Deixa eu fazer ele aqui à parte, ó. Vou fazer um vetor qualquer aqui, aí eu vou colocar ele aqui, tá? Um vetor que fecha a figura. Pá. Certo? Eu não quero fazer isso aqui, não. Quero fazer de outro jeito. O vetor resultante é aquele que fecha a figura. No caso, ele é assim, né? Ô, cara. Foi pra longe. Ô, cara. Aqui. Perdi a figura. Aí, voltou. Tá aqui. O vetor resultante é aquele que fecha a figura. Então, vou fazer ele aqui para baixo aqui, vou vir aqui e vou fechar ele aqui, ó. Pá. Então, dá uma olhada. O que eu tenho aqui, ó? É a única parte que eu tenho ponta com ponta. Pode reparar, tá tudo em sequência. Então, isso aqui é um vetor de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Esse vetor S, ele não existe. É um vetor resultante. Ele não existe, tá? Ele é o que resultou. Então, o que você vai procurar? Vai procurar ponta com ponta, tá? Procura a ponta com ponta. Esse camarada aqui seria o vetor resultante. Esse camarada aqui é o vetor resultante, tá ok? Beleza. Aí, qual que seria a diferença de eu fazer uma figura assim, ó? E se eu fizer um vetor, uma figura assim, o que muda? O que muda? Que ele não é mais o resultante. Agora eu tenho 9 vetores, que estão todos em sequências e voltou para o mesmo lado. Então, nesse caso, eu teria um vetor resultante igual a zero, porque eu saí desse ponto e voltei para o mesmo ponto. Pode procurar, não tem nenhuma ponta com ponta aqui, ó. Certo? Nenhuma. Tá bom? Não tem nenhuma ponta com ponta. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho que a resultante é zero. Tá bom? Então, esse seria mais um pouco, né? Esse vídeo aqui falou mais um pouco sobre as operações vetoriais, onde eu tenho o método do polígono. Eu vou fazer mais um exemplo no próximo vídeo. Até já.